Vamos lá, vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar ao Senhor por esse momento. Pai, obrigado, porque o Senhor é um Deus santo que fala conosco o tempo todo. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, obrigado por esse sábado de manhã, obrigado pela alegria que temos de te pertencer, de poder estar com os irmãos. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é tão criativo, o Senhor tem dado tanta inteligência para o ser humano poder criar esses recursos, e por tudo nós te louvamos e te bendizemos. Senhor, temos necessidade de ouvir a tua voz. Por isso eu quero pedir em nome de Jesus a tua ajuda e o teu fortalecimento. Senhor, dissipa todas as vozes que existem dentro de nós e ajuda-nos a permanecer ouvindo apenas a tua voz. Nessa manhã, abre a tua palavra e fala aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, naquela primeira live, enquanto nós estávamos aqui em casa orando para poder ter o tempo com a live, o Senhor falou comigo a respeito desse tema, que seria necessário colocar esse tema com os irmãos, sobre como ouvir a voz de Deus. O tema é muito vasto nas Escrituras, nós podemos passar horas a fio, olhando personagens, olhando princípios sobre essa questão de ouvir a voz de Deus, mas o que eu tenho em mente de fazer é dividir o estudo em duas partes. Hoje nós vamos estudar sobre aquietando a mente. E na próxima semana, no próximo sábado, nós vamos estudar sobre as maneiras pelas quais Deus fala. Por que eu estou abrindo dessa maneira? Porque é muito difícil ouvir a voz de Deus com uma mente inquieta. Uma mente inquieta, ela tem muito barulho dentro dela. Então nós temos as vozes externas, nós temos as nossas próprias vozes, nós temos as circunstâncias falando conosco, nós temos às vezes pessoas falando conosco, e isso confunde e dificulta sobre como discernir a voz de Deus. Então o nosso propósito hoje é dar uma olhada em alguns textos bíblicos a respeito dessa questão da quietude da nossa mente. Tem dois versículos em que eu vou me basear, e que são versículos importantes. Um deles é Provérbios 1:33. Lá diz assim: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, quando nós sabemos ouvir a voz de Deus, nós habitamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Então, não há na carreira cristã, dos 5 sentidos, não há órgão mais importante para nós do que o ouvido. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Então, aprender a aquietar a mente e ouvir a voz de Deus com clareza é muito essencial, não é nem singular, é essencial para o nosso desenvolvimento cristão. Então esse é o primeiro texto. Aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mas o segundo texto, ele é muito conhecido e eu quero estudar esse salmo em particular. O segundo texto é Salmo 46, versículo 10. Lá diz o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, não há forma de reconhecermos Deus nas circunstâncias do dia a dia se nós não ficarmos quietos dentro de nós. A quietude, ela é essencial para reconhecer Deus nas situações e para sondar o nosso coração daquilo que Deus está querendo fazer conosco. Não existe desenvolvimento cristão sem quietude. Então, a quietude ela é essencial para discernirmos a maneira de Deus, a forma de Deus, o tempo de Deus,
e aí então nos sujeitarmos a Ele naquilo que Ele está falando. Pois bem, eu vou ler com vocês o Salmo 46, nós vamos estudar ele um pouco, então deixa eu ir lá, vou afastar meu olhar de você para poder ler as Escrituras. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz. Guarde isso. Ele faz ouvir a sua voz. E a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus queridos, o versículo aqui, ele diz, ele faz ouvir a sua voz. Nós precisamos entender que desde o nosso chamamento, que se deu antes da fundação do mundo, desde o nosso chamamento, Deus fala conosco porque Ele é o Pai. E quem tem mais interesse em comunicar com o Filho? O Pai tem interesse em comunicar com o Filho ou o Filho tem interesse em ouvir a voz do Pai? É óbvio que o Pai tem interesse em falar com o Filho. Então o Senhor fala conosco o tempo todo. Ele fala, de acordo com o Salmo 19, inclusive no silêncio. Porque lá diz assim, não se ouve a sua voz. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, o autor de Hebreus, que é um livro profundíssimo, ele começa dizendo assim, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos filhos, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, este Pai, ele tem interesse em comunicar conosco as coisas que nós temos necessidade de saber. Então, não nos falta nunca, nunca falta direção da parte de Deus. Nunca falta direção da parte de Deus. O Senhor, ele nos instrui em todas as coisas. Ele fala conosco. Na semana que vem nós vamos ver a maneira pela qual ele fala. Se o Senhor me permitir, eu vou dar alguns testemunhos para vocês. Mas ele fala conosco o tempo todo, porque é da natureza do Pai comunicar com o Filho aquilo que o Filho tem necessidade de saber. E aí nós precisamos entender que o Senhor, ele segue alguns padrões nas Escrituras. Por exemplo, o primeiro, depois você vai lá e abre o texto. O livro de 1 João, no capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 16, ele fala de 3 estágios da vida cristã: filhinhos, jovens e pais. Meus queridos, é óbvio que é diferente ouvir a voz de Deus quando nós somos filhinhos, quando nós somos jovens e quando nós somos pais na fé. É óbvio que é diferente. Um filhinho, ele vai aprender a discernir a voz de Deus ao longo de muitos anos. Ele vai aprender a ver a suavidade da voz do Pai. Nós estamos muito habituados com a nossa paternidade. Muitos de nós gritam, querem que o filho obedeça à força, têm reações duras, fortes, bravas, e aí o filho assusta e aparentemente ele ouviu. Aparentemente. Deus não é assim, porque Deus é um Pai perfeito. Então, quando nós somos filhinhos, ele fala
com a suavidade de uma mãe com um bebê no colo. Ele fala de forma terna, de forma gentil, de forma dócil. Então é óbvio que nós vamos levar alguns anos da carreira cristã para discernirmos a maneira pela qual Deus está falando. Hoje a ciência sabe que o feto discerne os sons graves, que é do homem, na 17ª semana. Meus queridos, olha o que Deus fez. Deus fez com que o feto discirna a voz do pai, não da mãe. Porque o pai representa Deus Pai. O Pai terreno representa a figura do Pai celeste nas nossas vidas. E então o feto, já desde a 17ª semana, ele vai aprendendo a discernir esses sons do Pai, essa voz do Pai, para poder obedecer. É óbvio também que quando a gente entra no estágio da juventude, a juventude é um período de muita inquietação. Tanto que o texto de 1 João vai dizer sobre batalha espiritual, que é a ênfase que nós temos que ter neste período. Um período de batalha, de luta, de dificuldade. Então, muitas vozes existirão na nossa cabeça nesse período. Então, o jovem já aprendeu a ouvir na infância, mas agora ele tem uma batalha para ser vivida contra Satanás, com a necessidade de decorar a palavra de Deus, e é óbvio que ele vai ter que aprender a aquietar a mente numa batalha. Isso não é pouca coisa. É a batalha do dia a dia, e a gente tendo que aquietar a mente, não ouvir o som da explosão, não ouvir o som das armas, mas silenciar no meio da batalha e discernir a maneira pela qual Deus quer que a gente faça. E o pai? Obviamente que o pai amadureceu e tem mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Se eu fosse dar um tempo cronológico, usar o Cronos para dizer de cada fase, eu diria que os 12 primeiros anos da vida cristã pertencem aos filhinhos, dos 12 aos 30 pertence ao jovem, e dos 30 em diante pertence ao pai. Então eu tenho 47 anos de vida cristã quase. Então eu já deveria, eu espero que eu esteja, eu já deveria estar na condição de pai. Então eu deveria ouvir a voz de Deus com mais facilidade, com mais clareza. Pois bem, essa é uma maneira da gente ver essa questão de ouvir a voz de Deus. Mas tem uma outra maneira que a Bíblia nos diz com muita clareza. O que a Bíblia ensina? Que Deus tem que nos aquietar. Ele precisa deixar a gente quieto, sossegado, em paz, para a gente poder ouvir a voz de Deus com mais clareza. Queridos, é tão interessante. 1 Coríntios capítulo 15 diz que o natural revela o espiritual. Se tiver mães aqui me ouvindo, vocês vão entender o que eu vou falar. Quando uma criança dorme muito, um bebê dorme muito, aquilo é sinal de quê? De crescimento. Ele dorme muito porque ele está crescendo, está espichando, o corpinho dele o metabolismo está acelerado, e ali então ele vai crescendo o crescimento que ele precisa seguir. Então assim, nós temos que aquietar a nossa alma e o nosso Pai vai se encarregar de fazer isso. Deixa eu dar para vocês alguns exemplos, alguns poucos exemplos. Por exemplo, Abraão. Deus fez ele aguardar o filho da promessa por 25 anos. 25 esperando uma promessa. Sara, porque ela também teve que aguardar por esses 25 anos. Em Abraão, nós nos tornamos filhos dele, filhos de Abraão. Em Sara, as irmãs precisam se tornar filhas de Sara. E a ordem bíblica, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5, é que é para as irmãs
se tornarem filhas de Sara, porque ela esperava em Deus, não temendo perturbação alguma. Então, nós vamos ter nesse período de uma promessa demorada, um período onde a alma aquieta, a mente, os afetos vão aquietando, e Deus então traz aquilo que é necessário para a gente. Mas a gente tem outros exemplos. Nós temos Jó, que permaneceu por meses naquela infecção de pele que ele tinha. Alguns médicos entendem que ele teve uma infecção generalizada. Ele não morreu porque não era o propósito de Deus que ele morresse. Então ele manteve a paciência naquele período. E aí o livro de Hebreus vai nos ensinar, o livro de Tiago vai nos ensinar o quê? Que é para nós termos Jó como modelo na paciência. Onde ele não apenas teve que suportar uma dor enorme, porque era pus que ele tinha, pus dói. Ele tinha que suportar uma dor enorme, mas ele ainda tinha amigos falando mal dele, no meio da dor. Nunca diga, não pode ficar pior. Porque o Senhor é muito cuidadoso em aprofundar a obra dele em nós. Ele pode nos levar a um ponto onde fique esgotante para nós, mas ele aí promove a graça necessária para suportar. Então, neste período, já aprendeu a ouvir a voz de Deus. Porque ele vai lá no capítulo 42 dizer que ele achava que conhecia Deus, mas que agora ele se prostrava no pó e na cinza, porque agora de fato ele estava reconhecendo quem Deus é. Então Deus tem que aquietar a nossa alma. O que mais nós temos? Nós temos Moisés, 3 períodos de 40 anos. 40 na Bíblia fala de um período, de um ciclo. 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40, no palácio de Faraó, a mente dele foi cheia de conhecimento, que obviamente Deus usou mais tarde. O texto de Atos diz que ele foi instruído em toda a ciência do Egito, ele era poderoso em palavras, poderoso em obras, então ele era um homem de uma capacidade extraordinária. O que Deus fez? Leva ele para um deserto, cuidando de cabra. De tal maneira que ele ficou com a língua pesada. Porque 40 anos ouvindo Bé, ele desaprendeu a falar. Então Deus precisou aquietar ele. De tal maneira que quando a sarça ardeu, ele chegou perante a sarça e ele ouviu a voz de Deus. Então ele viu a sarça e ele ouviu a voz de Deus. Por quê? Porque Deus o aquietou. Então, a mente do Pai é a mente em que, se nós por algum motivo somos agitados, ele precisa dar um jeito de aquietar a nossa mente. Não só isso, nós temos Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi foi um homem treinado onde? No pasto sozinho. Ele aparece aos 18 anos de idade. Aos 12, o judeu era considerado adulto. Então, Davi possivelmente estava no pasto já desde os 12 anos de idade. E, na quietude do pastoreio, ele aprendeu a enfrentar um leão, a enfrentar um urso, a treinar uma funda, porque ele ia ter a batalha depois com Golias. Então, o Senhor, na quietude nossa, nos treina para o fim necessário. Mas ele ainda não estava pronto. Ele precisou ser perseguido por Saul e permanecer muitos anos fugindo de Saul, na caverna de Adulão, no deserto, nos desertos de Israel, e ele teve que ir aprendendo a ouvir a voz de Deus. Lembra quando ele corta o manto de Saul, que o coração dele pesou dentro dele? E ele teve um temor profundo porque era ungido do Senhor. Meus queridos, Deus tem que promover quietudes para nós. Senão, a gente passa uma vida
batendo cabeça e não ouvindo a voz dele. Nós temos o exemplo de Paulo. Paulo teve 33 anos de vida cristã, da conversão dele até a morte dele. Em geral, é dividido em 3 períodos mais ou menos de 11 anos. Os primeiros 11 anos, ele ficou em Tarso. O que o Espírito fez com ele? Levou ele de volta para uma cidade pequena. Ele era um homem extremamente culto, extremamente capaz, perseguidor da igreja. O Sinédrio tinha ele em altíssima conta, porque ele defendia o judaísmo a todo custo. Então ele era um homem de um conhecimento extraordinário, dupla cidadania, várias línguas na mente dele. O que Deus teve que fazer? Levou ele para a família de origem. Possivelmente porque tinha coisas que ele tinha que se resolver lá. E neste período de 11 anos, ele então aprende a discernir a voz de Deus. Ele vai até o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai ele entende a lei, ele entende a graça, que nos é descrito depois no livro de Gálatas. Então Deus aquietou uma mente agitada, que era a de Paulo, para ele poder ter uma compreensão mais profunda das coisas que ele queria. E, meus queridos, o último exemplo é o exemplo do nosso Senhor Jesus. Jesus teve 30 anos de preparação para 3 de ministério. Em geral, nós fazemos o inverso. Nós preparamos por 3 anos para 30 de ministério. O Senhor não faz assim. O Senhor gasta tempo, e muito tempo, preparando os seus. Para quê? Para ele levar um líder mais habilitado, mais maduro, com menos risco, e então compreendendo melhor a maneira pela qual devem ser feitas as coisas. Então, o ensino do Senhor nos mostra isso. Pois bem, já que o nosso texto central é aquietai-vos e saber que eu sou Deus, eu preciso estudar com você o Salmo 46. Então abre sua Bíblia e vamos até lá e deixa eu te mostrar algumas realidades dentro disso daí. Nós precisamos entender uma coisa curiosa. Qualquer autor, comentarista, vai dizer que o texto é dividido em 3 porções, em 3 etapas. E de fato essa é a verdade. São 3 etapas, até o versículo 3, do 4 depois até o 6, e depois do 7 em diante ele faz o fechamento. Tá, mas eu quero ver algumas outras coisas no texto que me chamaram muita atenção. Eu não sei se você sabe, Israel é uma terra onde existem terremotos. Eu fui atrás esses dias, desde que o Senhor falou comigo há 15 dias atrás, eu fui atrás para tentar entender isso. Por quê? Porque, meus queridos, ele descreve, no versículo 2, ele descreve um terremoto. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Ele descreve um terremoto. E é interessante, eu fui atrás dessa palavra terremoto na Bíblia. Eu não sei se você sabe, ela aparece 16 vezes. Inclusive, no livro de Amós, nós temos uma descrição de um terremoto na época do rei Uzias. Então, nós temos, nas 16 menções, nós temos coisas que são curiosas. Deixa eu mencionar rapidamente para você. Nós temos duas menções sobre Elias. Lembra que veio um terremoto e o Senhor não estava no terremoto? Então nós temos 2 menções sobre Elias. Nós temos uma menção em Isaías falando sobre o julgamento da parte de Deus. Nós temos 2 textos sobre o terremoto na época do rei Uzias. Nós temos 3 versículos sobre o tempo dos fins. Nós temos uma menção na morte do Senhor. Lembra que o céu se enegreceu e houve um terremoto e muitos sepulcros dos santos foram abertos? Nós temos uma menção na morte do Senhor, nós temos uma menção na ressurreição do Senhor,
porque o texto diz que houve um terremoto e a pedra do sepulcro foi removida. Deus removeu a pedra de que jeito? Num terremoto. E aí nós temos 5 menções em Apocalipse falando sobre o tempo dos fins. Nós temos um texto onde a palavra terremoto não é citada, mas nós temos uma porção que é muito conhecida nossa, em Zacarias capítulo 14, que diz que na volta do Senhor, ele pisará o monte e o monte será fendido em 2 partes. Você sabia que há uma fenda debaixo do Monte Moriá? Então, quando o Senhor voltar, um terremoto acontecerá. Então, assim, Israel é uma terra repleta de terremotos. E aí eu gostaria de parar e olhar um pouquinho essa porção. Ele começa no versículo 1 dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então está dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando eu viajo para lugares em que tem terremoto, você pega placas escritas para você, ao ter um terremoto, você já ir para o batente de uma porta. Por quê? Porque tem uma coluna no batente da porta. Então tem uma resistência maior. Então, quando você vive numa região de terremoto, você precisa ter a sensibilidade de onde procurar ajuda. Eu estive no Chile uma vez e aí pregando deu um terremoto, 4,7. Eu estava pregando. Então, no meio da pregação, todo mundo parou e silenciou. E o irmão que estava me interpretando parou, ficou em silêncio. E aí eu não sabia o que estava acontecendo. Ele, depois de alguns segundos, ele falou: "Você não sentiu?" Senti nada. Ele falou: "Deu um pequeno tremor." Então, esses irmãos que convivem nessa região de terremoto, eles precisam ter uma percepção diferente. Eles precisam procurar ambientes de fortaleza, ambientes seguros. Então o salmista, ele começa com a conclusão, que é um hábito nos salmos. O salmista começa com o último versículo. Então no último versículo, no versículo 11, ele vai citar que o Senhor é o nosso refúgio. E ele começa agora no versículo 1 dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tem determinadas traduções que dizem angústia. Ele é aquele que nos socorre nesse período. E aí ele descreve. Fortaleza onde? Aí ele descreve. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Meus queridos, parece que eles tinham uma compreensão de que, em geral, pode ocorrer o terremoto como ocorre nas placas embaixo da terra, pode ocorrer inclusive no mar, porque Israel também é uma região com deserto, mas também com mar. E ali, então, eles sentiam tudo isso. Mas o que o terremoto ensina aos nossos corações? Deixa eu te dar outras realidades. Israel tem 2 grandes terremotos descritos. Um no ano de 1927, onde 500 pessoas morreram, e um outro no ano de 37, 10 anos depois, um de 6,8, onde 5.000 pessoas morreram. Eles estão aguardando um terremoto de 80 em 80 anos. Eles estão aguardando. Então, a nação aguarda que um terremoto ocorra logo. E louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está nos terremotos, né? Porque quem governa as placas tectônicas é o Senhor. Certo? O que o texto está querendo dizer para nós à medida que ele diz que um terremoto ocorra? Meus queridos, o terremoto
nos fala das questões básicas da vida, das questões onde a gente põe o nosso pé, onde é o nosso suporte, porque a terra é o nosso suporte. É ali que a gente põe os nossos pés e finca os nossos caminhos. A terra é a base da nossa existência, é onde nós vamos viver, é onde nós vamos caminhar. Então, a figura bíblica, lembra que Deus trabalha com figuras. A figura bíblica é uma figura de coisas básicas que nós temos necessidade. Então, eu fiz uma lista de algumas dessas coisas que podem sobrevir sobre cada um de nós. Que coisas são essas? A aceitação. Não temos aceitação. Quantas mulheres não têm aceitação do marido? Quantos filhos não aceitam os pais? Quantos pais têm rejeição pelos filhos? A aceitação. O oposto disso, desprezo e rejeição. Queridos, tudo isso são coisas essenciais. Nós temos um problema de um pecado grave do parceiro. O que você acha que vai acontecer conosco? Desprezo e rejeição. Parece que o chão da gente é tirado. Você pega uma mulher que não é amada pelo marido, parece que ela não tem chão para viver. Problemas de escassez de coisas básicas, nos faltar comida, recurso básico, uma conta de água, uma conta de luz, tudo isso tira o chão de qualquer pessoa. Qualquer pessoa fica mexida, fica alterada com isso. Ela sente muito essa situação. Então, o terremoto está nos ensinando a respeito dessas coisas. Quando falta saúde, quando falta pessoas, quando somos difamados ou caluniados e nos falta incentivo, elogio, quando temos traição, quando temos decepção, todas essas coisas básicas da vida tiram o nosso chão. E, queridos, nós fomos chamados para nascermos numa cidade em que vai ter terremotos. Viu? Não tem jeito. Aqui no Paraná começou a dar furacões, agora nesse ano de 2025. E eu resolvi estudar um pouquinho a respeito disso. Pasmem. Eu descobri que tem 2 regiões no mundo propícias a ciclones e furacões. A região central dos Estados Unidos, Texas, Oklahoma, e onde mais? Paraná, Santa Catarina e um trecho do Rio Grande do Sul. A região é propícia para acontecer esse tipo de evento. E Santa Catarina ocorre muito. É um estado menor, mas extremamente propício para isso. Meus queridos, mexe com qualquer um de nós. É uma cena horrível. Nós tivemos aqui no Paraná, numa determinada cidade, vento de 440 quilômetros. 440. Não houve moradia que parasse de pé com isso. Em Santa Catarina, os furacões que destroem fazendas inteiras. Meus queridos, a Bíblia está lançando mão dessa figura. Todos nós vamos ter na vida situações que vão mexer com a base da existência da gente. E aí a tua tendência vai ser ficar agitado, vai ser ficar inquieto, vai ser ficar procurando uma solução, procurando uma resolução. E precisamos aquietar a nossa mente nesses períodos. Porque não tem jeito. Se desesperarmos, é muito pior. Porque Deus está em todas as coisas e cuidando da vida da gente. Aí ele avança e ele diz assim: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Agora ele lança a mão da figura da água. Nós não temos pelo menos eu não li nada a respeito de maremotos lá em Israel, eu não li nada a respeito disso, mas a figura da água é uma figura muito comum nas Escrituras.
Deixe-me te dar alguns versículos bíblicos a respeito de água. Água na Bíblia, no Novo Testamento, está ligado ao Espírito e à Palavra. Mas as muitas águas estão ligadas às adversidades da vida. Lá diz assim, Salmo 32, versículo 6, estou nas profundezas, assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Meus queridos, nós temos vivido chuvas torrenciais. Muitas águas fazem o quê? Arrastam e matam. Que figura Deus está usando? De que nós podemos ter problemas a tal ponto que, se a gente não cuidar, isso nos arrasta. E a nossa tendência é termos mentes extremamente perturbadas, seja no terremoto, seja nas muitas águas. Imagina você com a tua família com uma correnteza monstruosa perto de você. Meus queridos, aquilo é extremamente desconfortável. Uma vez eu fiquei hospedado num hotel que passava um rio com cachoeira e uma descida muito violenta nesse rio. E, meus queridos, aquele barulho ensurdecedor. Por quê? Porque havia chovido dias seguidos. Muitas águas. Uma dificuldade para pegar no sono, porque você tem a impressão de que o rio está na janela do quarto. Uma coisa desesperadora. Quem passou pela experiência sabe o quanto isso marca. Meus queridos, muitas águas são muitos problemas. São muitas adversidades que todos nós temos. Vejam o Salmo 69, 1 e 2. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Então o que ele está mostrando? Ele está mostrando a realidade de estarmos diante de muitas águas. Salmo 93, 4. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Oh, meus queridos, muitas águas, muitos problemas. Salmo 124, 4 e 5. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Só que aí, olha que interessante, Cantares, capítulo 8, versículo 7, diz assim, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. O que a Bíblia está ensinando? Que quando olhamos muitas águas, isso pode tirar o nosso amor. Então, se você não lidar bem com as muitas águas da vida, o teu amor pelo teu parceiro e pelos seus fica comprometido. Por quê? Porque muitas águas assustam. E o medo é um impedimento para o desenvolvimento do amor. 1 João 4,18, parte B do versículo, diz assim, ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, quando temos muitos problemas e ficamos assustados, não vamos conseguir crescer. O que são essas muitas águas? Meus queridos, o que as muitas águas nos ensinam? Elas falam, do meu ponto de vista, de problemas externos que vêm na nossa vida. Um turbilhão de situações que nos deixam completamente atordoados e sem fôlego. É como o livro de Cantares diz. Se a gente olhar as muitas águas, nós não desenvolvemos o amor. Então, meus queridos, são situações externas a nós, das quais nós não temos controle, das quais dependem da ação dos outros, dependem das pessoas fazerem alguma coisa para poder ter alguma diferença para a gente. Então, as muitas águas sugerem isso. Então, nós temos problema dentro e problema fora. Terremotos dentro
e muitas águas fora. Porque o terremoto, apesar de estar no pé, ele é sentido pelo corpo. Então falam dos problemas de dentro de nós. E as muitas águas falam dos problemas externos a nós, que não dependem de nós. Meus queridos, o que o texto bíblico ensina para nós nos aquietarmos? Vejam o que ele ensina. No versículo 4 ele diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Meus queridos, há um rio, um santo e bendito rio. Você está entendendo? Apocalipse 22:1 diz assim: então me mostrou, estamos no finalzinho da Bíblia, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Sabe aquele cicio suave da água caindo? Esse é o rio de Deus. Essa é a voz de Deus. Você precisa entender que no lugar onde Deus está, a voz dele é dócil. Pode ter 1000 caindo ao teu lado, à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Nós conseguimos ter quietude dentro de nós para ouvirmos o rio de Deus. O rio de Deus, ele é suave, ele é gentil, ele é terno, ele sacia a nossa alma. Então, nós precisamos aprender a prender a nossa mente naquilo que Deus está falando, não aquilo que as circunstâncias internas ou externas estão nos dizendo. Essa figura do terremoto e das muitas águas, Paulo repete escrevendo aos Coríntios. Ele fala de temores por dentro e apreensões por fora. Ele vai dizer essa mesma realidade. Então todos nós temos lutas por dentro e temos temores por fora. Todos nós vamos ter isso. Mas há um rio, há um rio, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio. Deus é este rio. Deus é este rio. Sai do trono dele, sai do trono do Cordeiro. Então, toda vez que você pensa na soberania de Deus, na paternidade de Deus, na vida do Filho de Deus, existe esse rio que gera serenidade dentro de nós. Você está conseguindo entender? Então, a mente precisa ser disciplinada a olhar e ouvir aquilo que Deus está transmitindo pelo rio dele. Então nós temos que aprender a não perceber o terremoto, as coisas internas, as muitas vozes, como não perceber as situações externas, exageradas, difíceis, complicadas. Nós temos que aprender a focar a nossa mente, o nosso entendimento, no rio que Deus está trazendo. Mas o rio de Deus não fala só desse rio suave e tranquilo. E nós temos que lembrar que este rio, ele alegra a cidade de Deus. Meus queridos, a cidade de Deus, Jerusalém no Velho Testamento, tipifica a igreja no Novo. E meus queridos, aqui eu quero pedir um perdão para os irmãos em nome dos líderes. Porque nós líderes, como eu já fui, nós temos tumultuado a igreja. Nós não temos trazido o rio de Deus, via de regra. Obviamente que muitos irmãos trazem, mas via de regra, há disputas por autoridade, existem divisões, existem evangelhos fracionados, o meu é melhor que o teu, tem que ser desse jeito, dessa forma, existe um autoritarismo exagerado e tudo isso não é o rio de Deus. A igreja de Deus deveria ser o lugar onde o rio de Deus flui com leveza. Então ali deveria ser um lugar onde nós vamos e temos a alegria do alto. Então eu estou aqui pedindo perdão aos irmãos pelos meus erros
e pelos erros de muitos líderes. Existem muitos líderes santos, adequados, estáveis, mas existe uma porção de líderes que tumultuam, que produzem um terremoto e muitas águas ao invés de produzirem o rio de Deus. Certo? Mas o rio fala também de mais coisas. Fala do quê? João 7, 38 e 39 diz o quê? Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele diz com relação ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, o mesmo rio de Apocalipse, da cidade de Deus, nós temos no Espírito de Deus. O Espírito é dócil, é manso, é suave, ele aquieta a nossa alma, ele é um companheiro inseparável. Então, minha sugestão, tua mente está atordoada? Põe o joelho no chão e ora ao teu Deus. Ora ao teu Deus. Ora ao teu Deus. Ora ao Espírito Santo de Deus. Espírito, eu preciso de uma porção maior de ti. Espírito, enche a minha vida. O Espírito anseia por nos encher. Sempre, constantemente. Ali está no presente contínuo. Então ele quer fazer o enchimento de forma contínua dentro de nós. Por quê? Porque esse Espírito é esse rio suave. E aí, não apenas isso. Porque a Bíblia usa uma outra linguagem para esse rio de Deus. Qual que é? Fala da própria palavra do Senhor. A palavra, o Senhor nos diz em várias porções que a palavra é a água que nos lava, que tira a nossa sujeira. Se eu tenho uma sujeira aqui, eu preciso de água para tirar essa sujeira. A palavra de Deus é esta água. E aí o versículo que grita dentro de mim é o versículo do Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você é inquieto? Se você for inquieto, gaste tempo lendo as Escrituras. Queridos, vocês sabem pelos vídeos que eu tive muita crise de ansiedade no início da minha vida cristã. Tem 36 anos que eu nunca mais tive crise, depois que o Senhor me tratou. Mas por anos a fio, minha alma fica inquieta, fica agitada, eu vou para a palavra. Para mim, 20 minutos, 30 minutos de leitura da palavra, a minha alma encontra o repouso dela. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Pensamento, emoção e afeto. E vontade. Pensamento, emoção e vontade. O que tiver inquieto dentro de você, a palavra de Deus te dá o sossego que é necessário. Então aí, ele avança. Ele vai dizer no versículo 8, ele diz assim, vinde, contemplai as obras do Senhor. O que nós temos que fazer, irmãos? Nós precisamos ter pessoas o tempo todo perto de nós, nos dando testemunhos. Nós precisamos ouvir testemunhos de outros irmãos. Por quê? Porque o testemunho de outros irmãos, ele ajuda a gente a ver o poder de Deus e o amor de Deus. Ele ajuda a gente a ver não o terremoto, as situações internas, não as muitas águas, as situações externas. Eu me lembro, eu era muito desorganizado com dinheiro. E aí o Senhor falou comigo e eu pus em ordem a vida financeira. E o primeiro orçamento que eu fiz na vida, eu devia estar com uns 27, 28 anos de idade, eu fiz o orçamento. Meus queridos, eu tive um desespero de ver o valor. Mas um desespero. Deus, como é que eu vou levantar esse valor? Como é que eu vou levantar esse valor? Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu fui para a reunião da igreja. Na reunião da igreja, duas irmãzinhas, bem carentes, deram testemunho da provisão de Deus. E aí Deus falou comigo, eu quero que você seja organizado. Quem vai te prover sou eu. Como eu provi essas duas irmãs. Nós não podemos menosprezar o peso do testemunho. Por que você acha que a Bíblia conta histórias?
Porque Deus está dando testemunhos para ver onde a gente pode se identificar com aquilo. Então, como que a gente aquieta a mente? A gente aquieta a mente buscando Deus em tudo. A gente busca a pessoa de Deus. A gente busca a obra de Deus. E esta pessoa e esta obra nos aquietam sobre as situações externas. Então você precisa disciplinar a tua mente e corrigir a tua mente. O que você está vendo? O que você está ouvindo? Se você ficar vendo e ouvindo as dores da vida, meu querido, você não vai ouvir a voz de Deus nunca. Então você precisa buscar este rio que alegra a cidade de Deus, esta pessoa do Espírito, esta pessoa, esta palavra de Deus. Você precisa buscar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, porque o texto de Apocalipse 22 diz que este rio sai do trono de Deus e do Cordeiro. Falou de Deus e do Cordeiro. Depois fala das muitas águas, do rio de águas vivas do Espírito, não muitas águas, o rio de água viva do Espírito. Então, e depois fala da palavra. Então você precisa disciplinar a tua mente, Deus, onde o Senhor está. E aí eu volto para a primeira vez que aparece a palavra terremoto, lá em 1 Reis, capítulo 19. O texto bíblico lá vai dizer, só um instante, meus irmãos, para eu ser bem fiel, o texto bíblico lá diz assim, disse-lhe Deus, falando para Elias, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas, diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias. Você vai ouvir o terremoto? Vai ouvir as muitas águas? Ou vai ouvir o cicio do rio de Deus? Um cicio suave e tranquilo. Por isso, disciplina a tua mente. Tá bom? Semana que vem, a maneira pela qual Deus fala. Deixa eu orar por você. Senhor, eu oro abençoando a mente de cada irmão meu. E eu oro pedindo que o Senhor aquiete cada irmão meu. Ajuda-nos a ver o teu rio, um doce rio, um suave rio, de Deus Pai, do Cordeiro, do bendito Espírito, um companheiro inseparável, e da tua santa palavra. Senhor, aquieta os nossos corações, aquieta, ajuda-nos a ouvirmos o teu cicio. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Até semana que vem.